Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite também. Eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre a pensão alimentícia. Por que eu escolhi esse tema da pensão alimentícia? Porque aqui no escritório, eu sou advogado em Feira de Santana, aqui no escritório muitas pessoas vêm com dúvidas referentes à pensão alimentícia. Então eu quero sanar algumas dúvidas, as principais dúvidas sobre esse tema. Eu separei algumas perguntas, alguns questionamentos importantes sobre isso. É rapidinho e é muito importante que vocês ouçam até o final. O primeiro deles foi: quando é devido a pensão alimentícia? A pensão alimentícia é devida quando você tem um filho com uma pessoa e você se separa quando é o divórcio, ou você se separa quando é a união estável, ou quando você tem simplesmente um filho com a pessoa e teve alguma relação. Se esse filho é seu, é dever seu pagar a pensão alimentícia ao seu filho, certo? Então, é obrigatório? Sim, Guilherme, é obrigatório. Outra pergunta é: doutor, qual é o procedimento para eu receber a pensão alimentícia? Você procura um advogado particular ou você procura a Defensoria Pública se você não tiver condições e entra com ação de alimentos. Entrando com essa ação de alimentos, vocês podem fazer um acordo, você e a outra parte, que é a pessoa que vai pagar os alimentos, para fixar um valor mensal para ser depositado em sua conta ou em espécie. Lembrando que sempre receba o dinheiro, se for em espécie, com recibo, para comprovar que esse valor foi pago. Outra pergunta também que eu recebo muito é: doutor, qual é o percentual da pensão alimentícia? Não há um percentual fixado por lei da pensão alimentícia. Muitas pessoas vêm no meu escritório me perguntando sobre os 30%. É 30% sobre o salário? Não, não é 30% sobre o salário. A média, sim, realmente, a média é 30%, mas não significa que vai ser 30%. Pode ser muito mais, ou pode ser menos do que 30%. Depende da necessidade da criança e da possibilidade do pai ou da mãe de pagar a pensão alimentícia. Outra pergunta é: eu estou desempregada, eu tenho a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Sim, você tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Se você não paga a pensão alimentícia porque você está desempregado, você corre o risco de ser executado com uma ação de execução, que eu vou falar na instante. Então, se você está desempregado, você entra em acordo com a outra parte para tentar pagar de algum outro modo, você entra com ação revisional, mas você não pode deixar de pagar o valor da pensão alimentícia pelo simples fato de você estar desempregado. Quando é que acaba a obrigação de pagar os alimentos? A obrigação de pagar os alimentos, ela não acaba aos 18 anos. Em regra, as pessoas sabem disso, que aos 18 anos, quando atingem a maioridade, as pessoas elas costumam conseguir um emprego, as crianças que eram crianças costumam conseguir emprego, e aí acaba a obrigação do pai de dar os alimentos. No entanto, essa obrigação só acaba com uma sentença do juiz de exoneração da pensão. Ou seja, o pai e a mãe que devem pensão alimentícia só vai deixar de pagar essa pensão alimentícia para o filho quando o juiz sentenciar, exonerando ele, desobrigando ele ou ela de pagar essa pensão alimentícia. Passando dos 18 anos, a pessoa conseguiu uma faculdade, ou um curso técnico, ou continua na escola. Você tem o dever de continuar pagando a pensão alimentícia. Ou seja, é mito dizer que 18 anos acabou a obrigação. Os avós podem pagar a pensão alimentícia? Sim, os avós podem pagar a pensão alimentícia. É um tema muito discutido. Alguns não concordam, outros concordam, mas acontece que, se o pai ou a mãe não tem condição de pagar a pensão alimentícia, essa obrigação ela vai passar para os avós. Mas antes de entrar contra os avós, numa ação de pensão alimentícia, a gente entra contra o pai ou contra a mãe. Se eles não tiverem condições, a gente vai para os avós. Avós maternos e avós paternos também. O que acontece com quem se nega a pagar a pensão? Essa foi a pergunta que eu deixei por último. Por quê? Porque é a mais importante. Quem se nega a pagar uma pensão alimentícia, ele corre o risco de ser preso. Por que preso? No nosso direito, a única prisão civil que é permitida é a prisão civil daquele que é devedor da pensão alimentícia. Se você acumula um certo tempo,
que a legislação diz, você é executado por um processo de execução movido pela parte autora, ou seja, movido pela pessoa que recebe os alimentos. Você não pagou os alimentos, a pessoa que não recebe os alimentos move uma ação contra você, dizendo que você não pagou os alimentos. Você tem um tempo para justificar por que não pagou ou pagar. Se você pagar, tudo beleza, tranquilo. Se você não pagar, você vai ser preso. Então, você deve pagar a pensão alimentícia. Se você não paga a pensão alimentícia, a outra parte entra com uma ação de execução. Essa ação de execução, ela vai ser por penhora, vai penhorar os bens para poder tirar o valor da pensão alimentícia e vai ter também o risco de dar prisão. Então é isso, o nosso bate-papo de hoje foi sobre a pensão alimentícia. Eu achei importante gravar esse vídeo porque foram várias perguntas e são inúmeros os questionamentos, inúmeras as dúvidas. Procure um advogado, se você não tiver condições, procure a Defensoria Pública. Não deixe de procurar um advogado da Defensoria Pública por orgulho, porque eu estou falando isso para a mãe e para o pai, porque é direito da criança, é direito do adolescente receber esse valor da pensão alimentícia. Então, até a próxima e um beijão.